Havia um tipo de silêncio nos palácios persas que não se parecia com nenhum outro. Não era o silêncio comum das madrugadas, nem o silêncio de templos ou bibliotecas. Era um silêncio construído, arquitetado, imposto. Ele atravessava corredores longos como túneis, descia pelas escadarias de mármore, escorria pelas colunas douradas e se acumulava diante de portas pesadas onde o mundo parava de respirar. Alguns guardas diziam que essas portas tinham memória, que absorviam olhares, sussurros, passos contidos. Ninguém ousava tocá-las sem ordem, porque todos sabiam que do outro lado ficavam os quartos, onde somente o rei podia entrar. Ambientes protegidos não pela madeira, mas pelo peso simbólico do poder absoluto. Ali, longe do olhar público e da vida comum, viviam mulheres trazidas de diferentes regiões do império. Jovens, educadas, sequestradas ou oferecidas como tributo político, todas compartilhavam a mesma condição. Eram mantidas em espaços onde o tempo se movia devagar, quase como se estivesse vigiando a si mesmo. Elas não eram concubinas no sentido romântico que o Ocidente mais tarde tentou pintar. Eram presenças silenciosas em um jogo que nenhuma delas escolheu jogar. Dentro desses quartos, a respiração tinha um ritmo próprio. Bastava cruzar o limiar para sentir o teto pesando sobre os pensamentos. As mulheres eram treinadas para falar baixo, para não interromper rituais invisíveis, para existir na fronteira entre a presença e o apagamento. A grande pergunta não é o que acontecia ali, mas por que esses espaços exigiam tamanho silêncio? Que tipo de poder precisa transformar o cotidiano de tantas mulheres em uma zona sem testemunhas? E o que resta da identidade quando a própria existência é moldada pelo olhar de um único homem, cujo poder é tão vasto quanto o império que governa? Quando falamos das mulheres do Império Persa, é fácil cair na armadilha das imagens romantizadas, roupas finas, joias pesadas, perfumes raros, banhos ornamentados. Mas isso é apenas a superfície, um verniz confortável, criado séculos depois por quem desejava transformar sofrimento em beleza exótica. A verdade é que muitas dessas mulheres viveram em um tipo de silêncio que não deixa registros, porque o sofrimento que não pode ser narrado acaba se dissolvendo na memória coletiva. Elas vieram de aldeias, tribos, cidades conquistadas, famílias dissolvidas. Algumas foram entregues como parte de acordos políticos, outras foram escolhidas por critérios que nunca lhes foram explicados. Todas tiveram algo em comum. Perderam o direito de escolher o próprio destino. A dor que carregavam não era feita apenas de medo, mas de um deslocamento profundo, uma vida interrompida, substituída por uma existência moldada para servir a uma lógica que elas não controlavam. Poucos historiadores se dedicaram a ouvir esse silêncio. As crônicas oficiais falam do rei, dos generais, dos nobres, dos sacerdotes, mas quase nada dizem sobre elas. A ausência de suas vozes não significa ausência de sofrimento, significa apenas que seus relatos nunca foram considerados importantes o bastante para serem preservados. É preciso reconhecer essa dor de maneira adulta e digna. Elas foram transformadas em sombras dentro do próprio corpo, vivendo em um mundo onde a obediência era uma forma de sobrevivência e a identidade era algo que o tempo apagava devagar. Quando olhamos para esses quartos reservados ao rei, não estamos estudando luxo, estamos estudando solidão, silêncio e a forma como o poder é capaz de apagar vidas inteiras sem deixar marcas visíveis. O Império Persa não se sustentava apenas pela força militar ou pela administração vasta que controlava dezenas de povos distintos. O verdadeiro cimento desse império era psicológico, uma estrutura de poder construída para que todos, absolutamente todos, soubessem que o rei estava acima do entendimento humano. Ele não era simplesmente um governante, era uma presença quase sagrada, um eixo simbólico que não podia ser questionado, contradito
ou observado de perto. Esse distanciamento não era acaso, era engenharia política. Quanto menos o povo soubesse sobre a vida íntima do rei, mais mistério existia em torno dele, e quanto mais mistério, maior a distância emocional e psicológica. A corte vivia imersa em protocolos rígidos, cada gesto calculado, para manter a ideia de que o monarca operava em uma dimensão diferente da vida comum. As mulheres reservadas para ele faziam parte desse mecanismo. Elas não eram apenas figuras privadas, eram engrenagens silenciosas de um sistema que precisava proteger a imagem do rei. Seus quartos, isolados e inacessíveis, funcionavam como uma espécie de zona de sombra, um espaço destinado a manter a diferença entre quem governava e quem obedecia. A psicologia do poder persa era clara. Quanto mais o governante era visto como inalcançável, mais difícil se tornava contestar sua autoridade. E ao controlar completamente quem podia se aproximar do rei, inclusive no plano emocional, o império reforçava a ideia de que a vida dele era inviolável. Dentro dessa lógica, as mulheres não eram indivíduos, mas extensões da aura real. Sua privação de liberdade não era vista como violência, mas como parte natural de um sistema onde a intimidade do rei era protegida da mesma forma que seus exércitos e seus tesouros. Esse era o pilar psicológico: manter o poder fora do alcance da compreensão humana. Dentro daqueles quartos, onde apenas o rei podia entrar, o tempo ganhava outra densidade. As janelas eram altas demais para permitir uma visão completa do mundo exterior, e as paredes eram espessas, a ponto de abafar qualquer som que viesse do palácio. Para muitas mulheres, aquilo era o mais próximo de um desaparecimento sem morte. Continuavam vivas, mas apartadas do fluxo da vida, como se respirassem atrás de um vidro grosso. Havia dias em que as roupas eram cuidadosamente escolhidas por criadas que também viviam sob silêncio rígido. Havia noites em que o corredor ficava iluminado, não para elas, mas para marcar que o rei caminharia por ali. Elas não sabiam quando seriam vistas, e talvez essa incerteza fosse o verdadeiro centro emocional desses espaços. Não era o encontro em si que moldava suas vidas, mas a espera constante. Algumas tentavam preservar fragmentos da vida que tinham antes: uma canção, um bordado, a lembrança de uma paisagem distante. Outras desistiam lentamente de tudo o que as definia, aprendendo a existir não como pessoas completas, mas como figuras cuidadosamente observadas e moldadas. A ausência de escolhas corroía a identidade de forma lenta, quase imperceptível, até que a própria noção de eu começava a se tornar vaga. E ainda assim, entre esses muros, havia humanidade. Havia olhares compartilhados entre mulheres que jamais poderiam falar abertamente sobre o que sentiam. Havia gestos pequenos, um toque rápido na mão de outra, um pedaço de fruta guardado, um pedaço de pano ofertado, que funcionavam como lembretes de que elas ainda estavam vivas, mesmo quando o sistema insistia em tratá-las como extensão do silêncio real. Esses quartos não eram feitos de luxo, mas de tensão emocional. Não eram sobre prazer, mas sobre controle. Não eram sobre intimidade, mas sobre a distância cuidadosamente mantida entre o rei e qualquer pessoa que pudesse lembrar-lhe que ele também era humano. O Império Persa compreendia algo que muitos regimes posteriores também entenderiam. O terror mais eficaz não é aquele que grita, mas o que sussurra. O poder absoluto não precisava erguer a mão, bastava erguer o silêncio. E os quartos reservados ao rei eram um dos pilares dessa engenharia emocional que mantinha milhares de pessoas obedientes sem esforço visível. Essas mulheres viviam sob uma forma de vigilância que dispensava guardas armados. O simples fato de estarem tão próximas do centro do poder criava um medo constante de errar, de ser notada da maneira errada, de existir fora do padrão invisível que todas deveriam adivinhar. A incerteza era o instrumento mais eficiente. Ninguém explicava regras,
mas todos sabiam que elas existiam. E quando o padrão não é dito em voz alta, qualquer gesto pode ser interpretado como falha. Essa ambiguidade produzia um tipo de obediência completa. Não porque alguém ameaçava diariamente, mas porque ninguém sabia onde começavam as consequências. Era assim que o império consolidava seu domínio, transformando o medo em atmosfera, a submissão em rotina e a ansiedade em normalidade. A engenharia do terror também incluía o isolamento. Ao separar essas mulheres do restante do palácio, ao impedir que elas criassem vínculos com o exterior, o sistema não apenas controlava seus corpos, controlava seu mundo interno. Quando uma pessoa vive em um espaço onde todas as referências externas são retiradas, ela começa a depender emocionalmente das poucas presenças permitidas. E essa dependência, silenciosa, é uma das formas mais refinadas de dominação. Não havia necessidade de gritos ou castigos públicos. O império sabia que o medo mais profundo nasce quando a pessoa não consegue nomear do que exatamente está tentando escapar. Há um detalhe frequentemente ignorado quando estudamos esses espaços restritos. Eles funcionavam como espelhos distorcidos do próprio império. Assim como aquelas mulheres viviam cercadas por paredes altas, isoladas, vigiadas e condicionadas ao silêncio, o império também mantinha seu povo dentro de limites invisíveis. O quarto onde só o rei podia entrar era uma versão concentrada, quase simbólica, da estrutura maior que governava milhões. Essas mulheres eram mantidas longe do mundo para preservar a imagem do rei. E o povo era mantido longe do rei para preservar a imagem do poder. É como se o palácio inteiro fosse uma matriosca de silêncios. Cada camada escondia outra. Cada porta bloqueada sugeria outra porta, ainda mais inacessível. E no centro de tudo estava o soberano, figura tão protegida que todos ao redor precisavam viver em órbitas controladas. A metáfora se completa quando pensamos na forma como essas mulheres foram tratadas pela história. Assim como foram confinadas enquanto vivas, suas vozes também foram confinadas na memória coletiva. Não temos relatos diretos, não temos diários, não temos confissões. Temos apenas sombras projetadas por escribas que nunca se interessaram por seus sentimentos. É como se a história tivesse replicado o mesmo apagamento que o império praticou. E essa reflexão nos leva a algo incômodo. Em sistemas de poder muito altos, o silêncio não é acidente, é ferramenta. O mesmo tipo de silêncio que cercava aquelas mulheres ainda encontra formas de existir em governos modernos, em instituições rígidas, em relações de poder, que moldam vidas sem precisar levantar a voz. Talvez a verdadeira lição desses quartos proibidos seja esta: quando o poder exige silêncio absoluto, não está apenas escondendo segredos, está moldando a identidade de todos que vivem sob sua sombra. Hoje, quando caminhamos pelas ruínas do antigo Império Persa, é fácil enxergar grandeza, muralhas monumentais, colunas que desafiam o tempo, esculturas que exibem reis e generais em poses eternizadas. Mas não há vestígios das mulheres que viveram atrás das portas onde só o rei entrava. Não há nomes, não há histórias completas, não há túmulos individuais que preservem sua memória. A arquitetura guardou a glória do império, mas silenciou completamente a vida daquelas que foram mantidas à sombra. E talvez seja justamente nesse vazio que reside o maior testemunho. O silêncio que antes serviu ao poder, agora denuncia sua própria existência. Ele revela o custo humano de um sistema que ergueu palácios brilhantes às custas de identidades apagadas. A ausência delas grita mais alto do que qualquer registro oficial. Ao tentar imaginar o que viviam e sentiam, não buscamos escândalo, buscamos humanidade. Buscamos entender como os sistemas de poder conseguem transformar pessoas em símbolos, vozes em ecos e presenças em funções. A história dessas mulheres não é uma curiosidade exótica de um passado distante. É um lembrete
do quanto o controle absoluto depende do silêncio daqueles que não podem falar. E, no fim, resta uma pergunta que atravessa séculos e chega até nós com o mesmo peso daqueles corredores escuros. Quantas vidas continuam invisíveis hoje, escondidas atrás de portas que ninguém ousa abrir?